Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Sentir-se Vivo. Precisamos de gente para aprender a ser gente. A presença do outro é inevitável para que possamos estabelecer contato não só com o mundo, mas com a gente mesmo. Essa sentença é cheia de verdade e de entrelinhas, vírgulas e interrogações. Ser gente é tarefa de uma vida inteira, longamente aprendida, mas é difícil superar os aprendizados que acontecem logo no início da nossa chegada no mundo. Haja vista a quantidade imensa de trabalhos científicos que apontam a importância dos primeiros 1000 dias de vida e dos cuidados com o bebê. É quando o mundo se inaugura e, tendo sido inaugurado, cria registros com os quais precisamos nos haver constantemente, ainda que possam ser atualizados, reeditados, revividos. A situação ganha camadas extras de complexidade pela impossibilidade de um manual que funcione para todos. Afinal, as variáveis da equação são o psiquismo do bebê e o psiquismo daqueles que cuidam dele, o que gera um resultado imprevisível. Só é possível saber a posteriori, e a despeito da angústia que isso dá, essa é uma das belezas da vida. Essa ambivalência descreve a primeira parte da sentença. Precisar de gente é fonte de angústia e, ao mesmo tempo, nossa salvação. Fica claro, então, que a presença de um outro é inevitável. Mas que tipo de presença? A presença física garante presença psíquica? A gente consegue sentir alguém presente, mesmo em sua ausência física. Seria possível sentir ausente alguém cujo corpo está constantemente por perto? Talvez a questão não seja o corpo estar perto, mas como esse corpo se encontra com o meu. Quais são, então, as consequências de uma presença ausente, desvitalizada? Se a gente precisa de um outro para se sentir vivo, para amar, odiar, crescer, trabalhar, o que acontece se esses outros tão importantes que cuidam do nosso início estão, por sua vez, meio sem vida também? Quais os riscos da relação entre analista e paciente também ficar desvitalizada? Se somos humanos cuidando de outros humanos, em que podemos apostar? Mais ainda, o que nos faz sentir vivos? Drummond começa o poema Ausência dizendo: por muito tempo, achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não há lastimo, não há falta na ausência. Podemos, a partir da poesia, diferenciar a ausência de falta? A gente sabe o tamanho da questão que se apresenta para a conversa de hoje. Pega um café e vem conversar com a gente. E é claro que para falar sobre esse tamanho de questão, a gente precisaria convidar aqui uma pessoa querida, inspiradora, que já nos enriqueceu com pensamentos e com presença viva. Marta, no tempo de um áudio, conta para nós. Quem é você? Pode ser um áudio longo? Pode. É melhor que seja. É o que a gente mais gosta. Que bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de vocês, né? Um convite tão especial e carinhoso, né? De um trabalho tão sério que vocês têm feito, né? Tão cuidadoso e tão afetivo, né? Então, eu me sinto honrada de estar aqui. Eu que agradeço muito essa possibilidade dessa experiência singular, né? Totalmente diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas conversar de psicanálise é sempre muito bom, então eu fiquei muito feliz com o convite de estar aqui com vocês. E assim, eu já adorei a introdução de vocês, vai dar conversa aqui, né? Bom, falando um pouquinho de mim, né, eu fiquei pensando, né, como é que eu vou me apresentar diante desse ser vivo, né, estar vivo, desse tema. E aí eu fui relembrando coisas da minha vida, da minha história, né? E não dá para deixar de dizer que, então, começo dizendo das minhas origens, né? Sou filha da dona Terezinha, do seu Celinho, como a gente chamava os dois carinhosamente. A dona Terezinha, minha mãe, era mineira, de origem, né, descendente de italianos, e uma excelente cozinheira. Acho que isso é importante dizer. Meu pai, ele veio do Líbano, então ele era um imigrante, chegou aqui com 5 anos de idade, então de uma família libanesa, comerciante, é claro, né?
né? Não poderia deixar de ser. Mas característica da família libanesa é muito, não sei se todas, mas a do meu pai em especial era muito assim, é de uma hospitalidade muito grande, né? Então, todo mundo que chegava na casa, podia ser de surpresa, era bem recebido. Tinha que ter um cafezinho fresco. Todo mundo sentava ao redor da mesa, né? Comendo e falando, e sempre servia alguma coisa gostosa, alguma coisa que ali surgiam várias conversas muito vivas e entusiasmadas, né? Então, assim, essa hospitalidade, né, foi marcante na minha vida. E eu acho que uma das características aí, então, que eu fiquei pensando que eu carrego comigo, de alguma forma, né? Então, assim, imagina, né? Uma família libanesa que precisava sentar à mesa com uma boa cozinheira, deu um match bom, né? Deu uma conversa boa ali. Então, era sempre muito afetivo e afetuoso todos esses encontros, né? Acabei encontrando um companheiro que me ajuda a manter essa tradição, meu marido, que também é um bom cozinheiro, e a gente adora, então, receber as pessoas, né? E eu fico pensando o quanto isso é importante também no consultório, né, na minha vida hoje. Também fiquei pensando de outras características, não vou falar de todas, óbvio, mas assim, de quando eu era criança, que eu já tinha uma curiosidade muito grande, uma vontade de ver coisas novas. Por mais que eu ficasse assustada, eu queria saber o que era, eu queria conhecer, eu queria ir atrás de viver coisas novas. Acho que isso, né, me faz pensar. E a outra é que, sendo míope, eu precisei desenvolver na minha adolescência uma característica que eu gosto muito, que é de ser observadora, porque, né, a gente adolescente saía para passear, para paquerar, e eu não ia de óculos, obviamente, naquela época não dava para ir de óculos, né? Não usava lente de contato e eu não enxergava, essa era a verdade. Então eu precisei achar uma outra forma de enxergar, né? E observando os gestos, o jeito, a voz, está muito ligada em outras coisas, né? Para me ajudar a estar vivendo aquela situação de adolescente, que eu estava ali, né? Curtindo com as minhas amigas. E eu acho que, diante dessa limitação, a gente consegue desenvolver, então, outras habilidades que podem ser muito importantes para a vida. Então, essas 3 características, eu acho que elas me levaram, de alguma forma, a buscar pela psicologia e depois pela psicanálise, né? Hoje, então, sendo formada em psicologia, sou psicanalista, sou mãe, né, da Gabriela e do Pedro, e eu acho que isso me constitui, né? Eu acho que essa é uma forma de me apresentar e a gente começar a nossa conversa hoje. É tão bom te ouvir. É tão bom quando a gente sente alguma coisa que é viva, que vai remetendo para outras vivências de vida que a gente teve na vida. Você foi falando, eu fiquei lembrando do grupo do Miguel, que eu fazia, Miguel Marques, que já esteve algumas vezes aqui com a gente, e que sempre tinha um café, né? Ele montava uma mesa, acho que a Thaís montava a mesa. E aí, um dia tinha um bolo de milho. E o grupo era um grupo muito vivo. E aí eu olhei para o bolo, né, com aquela palha, e aí eu falei, nossa, isso me lembrou a fazenda, que a gente fazia pamonha. E era um momento que a família inteira, né, cada um tinha uma função, e eu fiz isso muitas vezes na infância. E dali a gente foi numa conversa. E aí, te ouvindo também contar das suas experiências, também me levou para esses lugares, né, da infância. Lembrei dessa vivência, mas de muitas outras. Muito bom. Eu acho que quem somos, né, é uma somatória, né? Não dá para a gente deixar de lado tudo isso, né? Então, eu fico pensando que ter essa vivacidade hoje, né, começou lá de trás, de alguma forma, né? Como a Carol estava falando no início, né? Nos primeiros anos, aí as coisas vão se formando, né? E a gente não pode deixar isso de lado. Acho que a gente nem consegue deixar isso de lado, né? Já falei isso algumas vezes, assim, acho que uma das minhas coisas preferidas com o podcast é ouvir as histórias das pessoas. Sabe, essa parte do tempo de um áudio, a pessoa contar quem é, e te ouvir, tava me conectando com esse lugar parecido com o que a Rô falou, assim, de que gostoso
assim, né? Uhum, Tá em família, uhum. tá em mesa. Na verdade, essa coisa de ter uma mesa com comida em que a gente senta e come, conversa e ri, ou faz a comida junto, como ela acabou de dizer com a pamonha. Não sei, assim, parece que a gente tá num lugar parecido. Eu pensei na pamonha, que eu também fazia, né, quando criança, juntar, e é um pouco parecido mesmo com o nosso ofício, eu fazer junto, né? A gente não faz psicanálise sozinha, a gente está lá junto com o nosso paciente, e é isso que vai fazer a coisa acontecer. Sozinho eu não faço nada, eu falo isso no consultório. Sozinho eu não vou fazer nada aqui, nós precisamos estar juntos, né? Então, esse cozinhar, essa coisa que a gente se dispõe a fazer juntos no consultório, né? Ela é muito importante, ela é muito bonita e ela pode ser muito viva, né? Nem sempre é, mas ela pode ser muito viva. Era exatamente isso que eu estava pensando. É? Que isso é muito o que a gente faz na clínica, e eu acho que é um pouco do que a gente está se propondo fazer aqui. E que Uhum. é muito difícil fazer isso se a gente tiver com qualquer outra coisa que está no meio, que vira uma pedra ali no meio, que impede a gente de estar presente de verdade naquele momento. E isso é para além dos problemas desses primeiros 1000 dias, né? Se a gente está com alguma coisa que está incomodando, fica muito difícil estar ali de verdade, né? E acho que pensar, então, em estar presente é estar presente de corpo inteiro. Pensei uma coisa, a hora que você falou do Pedra, eu lembrei daquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Uhum. Lembram, né? E eu nem vou saber falar, explicar demais, mas tem uma hora que eles se tornam pedra. É a melhor parte do filme para mim, inclusive. Eu fiquei pensando que talvez a minha lembrança me fez pensar que isso também está dentro da gente, né? Então, o estar presente é estar vivo, mas pode ficar vivo, com uma vitalidade, mas pode ser também não estar tão vivo. Uhum. Porque nós somos humanos e é o que as mães vão vivendo também ao ter filho. Exatamente. Pais e cuidadores, no geral. Uhum. Uhum. Exatamente. Acho que sim, sempre são movimentos, né? Eu acho que tem momentos que a gente está podendo, tem outros que a gente não está. A gente está podendo estar com o paciente, outros a gente não está, né? Então, eu estava me preparando para essa conversa e estava lendo um texto do Ogden, que fala dessa coisa da desvitalização e tudo mais, e ele vai descrevendo, né, que ele está lá contando a pulsação dele, ele está entediado na sessão, ele quer ir embora, ele está contando os minutos. Isso também acontece, mas a hora que você se permite viver tudo isso, né, você está vivo, e aí você consegue trazer algo diferente para aquela relação. Então, não é não viver a desvitalização, né? É poder se deixar viver e tentar pensar sobre. A gente pensou, para falar desse assunto, né, que é tão importante a vitalidade do analista, e acho que você traz o Ogden, né, que tem um texto lindo, a gente vai lendo, e ele vai dando muito exemplo, né, do que vai acontecendo na mente dele. O Ferro também dá vários exemplos, tem muitos contemporâneos, né, o Green, que traz o termo da mãe morta, e a gente, para fazer o roteiro, pensou num poema, e acho que a gente podia começar lendo ele. Ótimo. Você quer ler, Carol? Veio de você, veio da sua história também, né? Eu conheci agora esse poema, não conheci? Eu também não, e adorei. Eu também. Você sabe quando eu conheci esse poema, Marta? Na minha adolescência. Você estava falando de adolescente? Eu era uma adolescente muito romântica, sabe? Então eu tinha caderninhos de vários poemas. E aí tinha um livrinho lá na casa dos meus pais de poemas do Vinícius de Moraes. E aí esse poema tava lá e eu nem sei se eu entendi. Quer dizer, eu entendi, mas eu não sei se eu entendi o que eu entendo hoje. Aposto que não. Provavelmente não. Com certeza. Mas ele me atravessou. Sabe, assim, eu escrevi esse poema em um monte dos meus caderninhos. Ele sempre estava lá, sabe? E aí eu li o texto da Mãe Morta do Green, que eu não tinha lido. Eu li pra... Antes que o podcast bota a gente pra estudar, né? Eu não conhecia. Eu conhecia o termo, mas eu não conhecia o texto, né? Eu não tinha lido o texto. E aí, a hora que eu terminei o texto, esse poema veio na minha cabeça na hora. Esse do Vinícius de Moraes. Que legal. Enfim, vou ler, então. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces, porque nada te poderei dar, senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz, a tua voz. Não te quero ter, porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados.
para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada, que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. Eu deixarei, tu irás e encostarás a tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos, e tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite, porque eu encostei minha face na face da noite, e ouvi a tua fala amorosa, porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço, e eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só, como os veleiros nos portos silenciosos, mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderei partir. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada. Bom, esse poema eu não conhecia, achei lindo e tem tudo a ver mesmo com a Mãe Morta, né? Eu acho que faz muito sentido. A Mãe Morta também é um texto que eu entrei em contato com ele já há muito tempo atrás, muito antes de eu pensar em ser psicanalista. Eu fazia um grupo de estudo com a Ana Rita Nucci e foi um texto que a gente leu por muito tempo, porque a gente, cada pedacinho que a gente lia suscitava um monte de pensamentos e emoções e experiências, e a gente ia bem devagarzinho, então, no estudo desse texto. E assim, é um texto que eu dou aula lá no IEP, né? Então, cada vez que eu leio esse texto, parece que eu entendo um golinho a mais, né? Porque ele é muito, muito denso. Mas, de um modo geral, acho que falar da Mãe Morta é uma coisa muito importante. Acho que é um texto que, então, para mim, é muito especial e muito caro, por conta até dessa questão anterior, desse contato que eu tive antes, mas pelo que ele traz mesmo, da importância que ele traz, né? Que a gente tem encontrado hoje no consultório, é muito frequente os estados de vazio, né? Que tem chegado e a gente fala, mas o que é isso? Da onde que é que está acontecendo com essa pessoa, né? E eu acho que a Mãe Morta ajuda. Então, só para falar um pouquinho, não sou uma especialista, tá? Eu gosto muito, eu me interesso muito por esse trabalho dele, gosto de estudar, mas assim, né, eu não sou especialista em Grimm. Mas falando um pouquinho da Mãe Morta, então é aquela mãe que ela vai estar viva, mas psiquicamente distante do seu filho. Então, ela teve um primeiro momento em que ela estava muito presente ali com o bebê, estava viva, estava disponível, e algo acontece e essa mãe, então, entra num estado de luto. Ela tem uma perda real, né? Ou algo acontece com ela que ela entra num estado de luto e então ela fica ausente emocionalmente. Ela não está mais disponível para aquele bebê. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque o bebê não consegue entender, né? Ele procura. Acho que uma das coisas mais importantes é lembrar que, assim, o bebê, ele procura a mente da mãe primeiro, né? Para ele poder se sentir existindo, vivo, né? Para depois ele poder, por exemplo, procurar o seio e poder ser alimentado. Então, a mente da mãe como algo primordial. E se essa mente não está ali mais presente, isso vai trazer danos, consequências graves, né, para aquela criança que está ali. Só um parênteses, achei tão importante você trazer isso, Marta, porque a gente estuda tanto na psicanálise o seio bom, o seio mal, a importância do seio, a mãe como seio, objeto parcial que o bebê vê, e muitas vezes a gente tem aqui psicanalistas, estudantes de psicologia, psicólogos que nos ouvem, que nos assistem, então às vezes pode ficar muito na ideia do concreto, que é o seio, né, e não nesse simbólico que você trouxe, achei importante. Sim, sim, é a mente, a primeira coisa, né, esse sentir-se vivo tem a ver com esse olhar da mãe, com essa interação, né, então a mãe olhar para o filho, reconhecê-lo ali, né, que a gente fala que vai libidinizar aquela criança, vai trazer algo de bom ali para aquele contato, né, a criança vai podendo se acalmar e podendo receber aquilo que está sendo oferecido para ela, né? Porque não, ela fica muito perdida. Agora, o quanto que isso é importante, né, para o desenvolvimento da criança.
Então, quando a gente também vai pensar em mãe morta, então isso é o que acontece com a mãe. Então, a mãe tem um estado de luto e ela fica ausente. Mas as consequências que causam na criança, que a gente chama de complexo da mãe morta, né? Que é o que vai acontecer com a criança. Porque a criança, para ela poder sobreviver a isso, muitas vezes, ela tem uma identificação com a mãe. E eu acho que isso, né, ela entra nesse estado de luto, né, de depressão, para poder se aproximar da mãe um pouquinho, né, para poder estar em sintonia com essa mãe. Também, né, se colocando, né, nesse estado de morte, né, se a gente for pensar. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. E sem se deixar, vem um monte de coisa para falar. Vai, fala, por favor. A gente... Eu estou me sentindo absorta pelo que você está dizendo. Eu fiquei pensando, nossa, é porque a gente vai falar disso, a gente pensa em tantos pacientes que a gente já atendeu, em situações que a gente já viu, ouviu em supervisão, e aí fui lembrando de alguns casos, assim, recentes, ou que eu estava supervisionando, ou que eu atendo, ou grupo de estudos, em que essa mãe, ela vai deprimir, pensando vou pensar no fenômeno, assim, essa mãe que às vezes vai aguentando por defesas às vezes obsessivas, né, que não vai permitindo que ela deprima ou até psicotize, mas que depois você pode dar uma reestruturada, e que parece que quando vem o filho, essa mãe parece que é uma oportunidade também de se cuidar enquanto o bebê que não teve, uma mãe viva. Porque é muito comum a gente ver isso, né, na clínica, de atender adolescente, por exemplo, que vai me trazer. Eu já atendi uma adolescente que eu ia me sentindo morta na sessão, assim, sono. A minha sensação era que assim, agora é a fulana, não vou precisar fazer nada. E aí eu me assustava quando eu pensava nisso, porque ela me colocava nesse lugar. E ela foi ficando mais viva, e aí ela foi me trazendo quando que a mãe dela não conseguia fazer isso com a avó dela. Então, essas histórias se repetem muito. Sim, né? Eu acho que isso é muito legal que você está falando, porque realmente, né? Se você não teve, você também vai ter dificuldade de poder dar isso para o outro, né? Então, isso daí acaba passando, né? Que aí a gente vai falar no transgeracional também. A gente tem sempre a oportunidade de fazer diferente. Não é que porque não teve que está fadado a viver isso para sempre. Lógico, será mais difícil, mas eu acho que se a gente pode ter ajuda, e eu acho que aí o nosso trabalho entra de uma forma muito importante, né? Eu acho que tem uma chance de viver isso de uma forma diferente, quebrar esse ciclo, né? E não precisar perpetuar essa situação, né? De faltas, de ausências, né? E poder trazer algo de novo para ser vivido. Até porque a impressão que dá é que quando eu fui tentar escrever a introdução, a gente divide, né? A Rô escreve alguns, eu escrevo outros, essa fui eu que escrevi. E essa coisa da presença ausente ficou tão forte, assim, de uma ausência presente ou de uma presença ausente, quase uma coisa meio zumbi, né? Que morreu, mas tá vivo, mas tá ali interagindo, né? E aí o que vocês estão falando me fez pensar, nem sei se isso faz sentido, assim, mas foi como eu absorvi, assim, de que eu ouvi, né, já algumas vezes, que pra gente conseguir ter filho, a gente precisa matar simbolicamente os nossos pais. Até pra gente conseguir mudar de posição. E eu acho que esse já é também um super tema, né, essa questão assim, de como se tornar pai e mãe. E se você tem um registro de uma mãe ou de um pai, né, de um cuidador morto, vivo, dessa forma, né, zumbi, é muito difícil matar, porque tá morto. Então precisaria primeiro reconhecer o que tá vivo daquilo, ou lidar com esse zumbi, ou com essa representação, né, porque a gente tá sempre falando daquilo que tá dentro da pessoa. E como ficou, pra coisa ficar meio viva, ou meio à mostra ali, pelo menos, pra depois ela poder ser deixada pra trás, nesse sentido, essa morte, né, de deixar a coisa, para você poder viver uma coisa nova. Fui pensando assim. Então, mas exatamente, eu acho que como é que você vai matar, né, alguma coisa que está morta? E esse negócio da mãe morta, do complexo da mãe morta, é muito interessante, porque é como se a criança, ela precisasse congelar mesmo a mãe, né? Ela se relaciona com aquela pessoa que está petrificada, ela está lá congelada, e ele não consegue se relacionar com outras pessoas, né? Então, chega para nós, pessoas que estavam mantendo
uma relação no trabalho ou amorosa, mais ou menos estava indo e de repente as coisas começam a ruir, despedaçar tudo, né? Porque a hora que ela vai para uma questão que é mais profunda, ela não dá conta, porque ela está com o amor dela hipotecado na mãe morta, ela não consegue se ligar, né? A viver a vida com uma outra pessoa, por exemplo. Aí sou eu, Marta, que faço uma bagunça danada, eu já vou trazer o que eu vou indicar na Caixa de Pandora, que é uma série, né, da Netflix, que é Amor Traiçoeiro. E lá eu achei muito legal. A série, assim, não é nenhum fenômeno, né, cinematográfico, mas, assim, nessa parte da mãe morta, eles descrevem de uma forma tão precisa o filho que viveu a mãe deprimida, o luto da mãe, né, e o quanto ele fica ligado, né, e quanto ele não consegue se desenvolver, ele fica aprisionado, né, com essa mãe. Né? Então, você vê que as coisas, ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem filha, mas ele não consegue viver aquilo plenamente, ele tem um amante, ele não consegue também ficar com o amante, ele não consegue viver a vida dele plenamente. Então, ele fica ligado nessa mãe, né, de uma forma muito ruim, né, de uma forma em que ele não consegue fazer aquilo se transformar em algo bom na vida dele, né? E depois a gente pode falar mais dessa série. Nossa, me ocorreu uma ideia, mas assim, eu nunca tinha pensado, veio agora, então não sei se vai fazer muito sentido. Quando você falou da mãe morta, Marta, você falou que é uma mãe que que esteve presente e morreu, metaforicamente, simbolicamente. Isso na hora me lembrou o Winnicott, com a tendência antissocial. Que é algo que a criança teve, a pessoa teve e perdeu, e era dela de direito. E que ela vai, talvez, reaver ali com comportamentos como roubar, como mentir, e que ele vai falando que se o ambiente percebe isso, né, e faz esse ajuste, sabendo que aquilo tem um sentido, não ajuste só por ajuste, isso é a terapia, né, ele fala. E senão a criança pode ir para uma delinquência. Aí eu fiquei agora pensando se essas duas coisas se associam. Porque a gente está falando que a pessoa, né, que está ali vivendo, que viveu essa relação com a mãe, que tem o complexo da mãe morta, ele nem sempre chega para a sessão do jeito que a gente pensa, assim, de um paciente com uma tendência antissocial ou delinquente, né? Pelo contrário, acho que a gente vive isso de um outro jeito, né? Pela desvitalização. Isso é muito interessante. O paciente chega e muitas vezes não fica claro para a gente por que ele está procurando a análise, a terapia, né? Aquilo não aparece claramente, né? E vai vindo coisas que só na transferência contra transferência que a gente vai poder entender um pouco mais o que é que está acontecendo ali, né? Não vem diretamente. E assim, no texto ele até fala, né, o quanto que você tem que estar atento à técnica. Porque se você for pela raiva, pelo ódio, pelas coisas, interpretar essa parte autodestrutiva, você não chega de fato no núcleo, né? Que é uma depressão, né? Que é uma depressão branca, como ele chama, que não tem essa destrutividade. Talvez né, esse outro caminho que possa ser, talvez seja também pedidos de socorro, né? De poder aparecer alguma coisa assim, mas que, na verdade, o núcleo disso tudo é uma depressão muito profunda, né? Ele até fala, né, que quem consegue trazer esse comportamento da tendência, né, antissocial, é alguém que ainda tem esperança, né? Então, exato, né, porque ali está podendo manifestar alguma coisa, mas mesmo assim você tem que estar atento, né, porque não é isso, às vezes, o que é central, né, então naquilo que você sente com o seu paciente ali, né, essa desvitalização, por exemplo, que é tão temida por nós, às vezes, de estar lá na sala de análise, quando a gente começa a sentir isso, é horrível, é difícil, e é difícil porque a gente tem que se deixar morrer, a gente tem que entrar na desvitalização para a gente poder sair dela, para a gente poder entender o que é que está vindo ali, o quanto aquilo é profundo e o quanto aquilo, né, está levando a pessoa para as profundezas, né? E eu acho que isso é muito interessante, né?
E aí, assim, fui lembrando, né? Vocês foram falando de zumbi, a gente já fez trabalho de zumbi, já falou de zumbi, eu e a Carla. Agora, eu também escrevi um relatório e que eu tinha. A gente falava muito sobre o buraco negro, né? Em relação ao paciente, assim, né? E aí teve não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, teve o congresso do Bion aqui em Ribeirão, né? E teve o pré-Bion que veio a Anne Rainer. E ela tem um livro, né, que está aqui, um livro em inglês, depois eu passo para vocês a referência, que tem um texto aqui que vai falar, que não é dela, né, é Eschel, de uma psicanalista, e ela vai falar da Ofra Eschel, e que ela vai falar do buraco negro. E nesse texto, né, eu achei muito interessante porque ela vai comparar, ela vai trazer uma certa comparação do buraco negro com a mãe morta. E ela vai falando assim, né, porque assim, o buraco negro é aquilo que suga tudo, até a luz, né? Então, tudo vai para lá e tudo morre, né? Só que tem a borda do buraco negro, né, que as pessoas ficam, os objetos podem ficar aprisionados ali. Você fica naquele trânsito e não entra de fato no buraco, mas você de alguma forma está morto também, porque você não consegue sair daquilo ali. E ela vai comparando isso com a história da mãe morta do Grimm, né? Eu achei muito legal e acabei usando. E uma coisa que ela vai discutindo, né, é que a forma de você lidar com isso, do analista poder lidar com isso, é ele poder entrar no buraco negro junto com o paciente, né, se lançar nesse buraco negro. E que, né, até os físicos falam que nesses buracos negros existem o tal do buraco de minhoca, que o buraco de minhoca seria um canal, uma forma de você passar para um outro tempo, para uma outra dimensão, que te leva para algum outro lugar, e você se mantém vivo, mas você tem que entrar no buraco para poder achar esse buraco de minhoca. Acho que essa ilustração, e até aí eu lembro daquele filme Interestelar, não sei se... Você começou falando de buraco negro e já veio Interestelar. Então, esse filme, eu adoro esse filme, acho ele maravilhoso. Então, assim, essa ideia é muito interessante, porque você vai para um outro lugar. Então, mas você precisa se lançar nesse lugar assustador, terrível, né? Junto com o seu paciente, para você ter a chance, né? Não quer dizer que vai dar tudo certo, mas ter a chance de achar um outro caminho, né? Que te leva para um outro lugar. Na mente, eu fico imaginando, né? Que aí você vai ter como acessar outras questões. E eu acho isso uma imagem que para mim ficou muito forte, muito bonita e importante, né? No trabalho, quanto é importante você estar vivo, né? E aí não tem jeito, buraco de minhoca, eu lembrei da minhoca, do humus, né, que é daquilo que a gente coloca para plantar, e o humus tem a ver com o humano, então eu acho que tem a ver com a humanidade do analista estar se apresentando naquele momento para a gente achar esse caminho, porque senão não tem jeito. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, Anglophone English Curses, Daniela Landim, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, Neia Carvalho, psicóloga Patrícia Pimenta, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. E aí você fez uma linda poesia. Sim. Falar disso do buraco negro faz pensar em tempo também. Sim, acho que dá para tomar essa ideia do tempo. Até assim, entrar num tempo diferente, uma passagem de tempo também, né? A percepção de tempo ser diferente. E precisa de tempo.
Tanto no sentido de voltar num tempo que talvez não seja o tempo que a pessoa esteja cronologicamente vivendo agora, quanto precisar de tempo para fazer isso tudo, né? Para a gente entrar em contato com a nossa humanidade, para poder acessar a humanidade do outro, fertilizar essa humanidade aí com a terra fertilizada ali com a minhoca. Isso. É tudo com tempo, né? Vocês vão me perdoar, mas eu já vou adiantando as coisas aqui. No livro da Carla Madeira, né, Véspera, na contracapa está escrito até o que está escrito. O tempo flutua invisível e em espesso presente. Nada apodrece sem ele, nada floresce, nada se torna amável, nenhum ódio viceja, nenhuma umidade seca, nenhuma sede cede. As tempestades não inquietam nele ventos. As avalanches não podem soterrá-lo. A perplexidade não o paralisa. O mal não o ameaça. E o bem não faz com que se demore. Mas eis que um único acontecimento captura o tempo e o aprisiona. Lembrei disso aqui, que eu li e que eu achei bem, por conta dessa questão do tempo que você trouxe, Carol, né? Que eu acho que, assim, tudo precisa de tempo, mas é interessante, né, quando a gente pensa também na mãe morta, eu fiquei pensando, né, nessa captura, nesse aprisionamento, aquela vivência também pode deixar a pessoa aprisionada num tempo passado, né, não sei, fui fazendo esses links aí. Faz muito sentido. E eu fiquei pensando que talvez, porque a gente gosta muito da Carla Madeira, e inclusive a gente foi escrevendo esse roteiro e foi vindo muito ela. Os textos, né, os trabalhos dela, a gente vai até gravar um episódio, que agora tem episódios exclusivos para os apoiadores. Nós temos um projeto de financiamento coletivo, que é o Catarse, e por lá nós temos apoiadores que apoiam com diferentes valores para que o podcast continue acontecendo. E aí eles ganham recompensas. Então, tem várias recompensas. E aí a gente vai acrescentar como essa recompensa, a partir desse ano, episódios extras só para eles. Ah, que legal. E aí a gente vai falar da natureza da mordida, da Carla Madeira. E aí eu fiquei te ouvindo, pensando nisso que a gente vai gravar. Aí eu fiquei pensando que talvez a escrita autoral, a escrita que toda escrita é ficção e toda escrita é autoral, eu acho, né? Não tem como a gente separar. Pode ser um caminho também de se inscrever no mundo, sabe? Dei uma viajada aqui também. Porque é muito comum, né? Quando a pessoa é mais introspectiva ou, né, tem ali uma depressão que também não pode ser, que fica só em estado ali latente, dela se fechar. E talvez os livros, a escrita, possa ser também se abrir para o mundo de um jeito menos assustador. Não sei se viajei. É bom viajar. Eu gostei da viagem. E eu acho que, assim, pensar nessa questão da vitalidade do analista, né? Como é que a gente mantém isso, né? Também é uma outra questão, né? Como é que a gente se mantém vivo na sessão? Eu penso que para o analista, né, ele primeiro precisa estar atento a si mesmo, né? Se permitindo viver as experiências, né? Como eu falei, até de desvitalização, né? De estar ali, como no texto do Ogden, ele vai falando, nossa, estava contando os minutos para acabar a sessão. É tão interessante, num dos exemplos, ele fala que estava prestando atenção na pulsação dele, né? Ou seja, estar vivo, né? Então, ele estava se agarrando a alguma coisa para estar vivo naquela sessão que estava muito desvitalizada, né? E o analista foi ficando também desvitalizado, com vontade de ir embora, querendo acabar com a sessão. Então, assim, é poder viver isso, acho que isso é entrar no buraco negro, né? Para poder pensar sobre isso. E trazer, então, né? Não que você vai falar daquilo que você está sentindo diretamente para o seu paciente, você não vai falar, olha, estou me sentindo morto, não é isso. Mas, assim, é poder falar daquilo que você sente de uma outra forma, trazendo uma interpretação, uma imagem, alguma coisa que você vai percebendo que está acontecendo ali na relação, naquilo que vocês dois estão experimentando. Né? Então, estar muito atento a si mesmo, né, o analista tem que estar, para poder entrar na morte e sair dela. Né? Não é não viver a desvitalização, mas é poder estar atento a isso
e se perguntando, né, como você estava falando, né, se perguntando, por que eu estou sentindo isso? O que é isso que está acontecendo comigo, né? Que significado tem isso? Às vezes a gente precisa de tempo, como a Carol falou, para a gente poder compreender as coisas, para entender o que é que está sendo vivido ali, mas não deixar de fazer isso, né? Tentar continuar exercitando o nosso pensamento, o nosso incômodo, por que às vezes a gente fala, nossa, o paciente não, falou que não vem, que bom, opa, como assim que bom, né? Tem algo acontecendo aí nessa relação. Estar atento a essas pequenas coisas que passam pela nossa cabeça, então, da transferência contra transferência, para que a gente possa buscar por essa vida, né? Buscar se sentir vivo e viver a análise junto com o paciente. Eu sinto que ajuda muito quando o paciente faz mais sessões na semana, porque eu acho que o trabalho vai indo, acho que é isso, dá mais tempo para o trabalho acontecer, e aí você começa a ter ali mais um diálogo, um trabalho, como a gente está falando, conjunto, porque vai dando mais, acho que, substância, você até se sente também mais acompanhado, diferente de quando você sente que você dá ao seu corpo, à sua mente, você fica mais nesse lugar, né? Eu sinto essa diferença. E para isso, para a gente atender mais vezes o paciente, eu lembro quando comecei a atender mais, assim, 2 vezes na semana, que eu fui para minha análise e falei, não é difícil só para eles, para mim também. Isso é muito curioso, né? Porque eu acho que muitas vezes, por exemplo, eu vou propor para o paciente 4 vezes na semana. Mas se você não tem essa experiência, por exemplo, é muito difícil, né? Porque a gente tem que ter essa experiência dos dois lados, né? Mas também como paciente, né, para que a gente também possa oferecer isso para os nossos pacientes, né? Então, essa experiência vivida, né, vai nos habilitando para estar junto com o paciente mais vezes, né? Estar acompanhado também nesse sentido, né? Uma coisa acompanha a outra. Isso me fez pensar num paciente que estava crescendo, estava adolescendo, de um jeito muito difícil, muito resistente, assim. E eu fui percebendo que eu não queria de jeito nenhum estar ali, sabe? E que eu estava com vontade de encaminhar, porque não estava dando certo, não estava conseguindo pensar em nada, não sei o quê. E aí, esses casos são os casos que a gente leva para supervisão, né? E falando disso em supervisão, assim, umas 2 supervisões depois que veio a ideia de que tinha que encaminhar, e o tanto que isso também estava sendo uma experiência da contratransferência, assim, não encaminhei. Me veio assim, eu perguntei para ela, você acha que eu tinha que propor mais uma sessão para ele por semana? O que era do lugar de abandono, não que eu iria abandonar de fato, mas que estava sendo experimentada ali, virou fazer mais sessão. E é tão interessante, na verdade, essa virada, que eu sinto que as 2 coisas vieram do mesmo lugar, sabe? Assim, acho que sem contar mais detalhe do caso, fica difícil de explicar por quê, mas talvez vocês tenham acompanhado aí um pouco da ideia, veio do mesmo lugar, e aí na supervisão, assim, aí eu me dei conta, falei isso e me dei conta, nossa, que coisa engraçada. Eu concordo com você, geralmente a hora que a gente está querendo, ou até o paciente, às vezes o paciente vem falando assim que quer parar, que quer diminuir sessão, às vezes é a hora de aumentar a sessão, né? É a hora de você querer ficar mais junto com aquela pessoa, né? E o quanto é importante, né, a gente se manter curioso, interessado pelo paciente, com vontade de estar com ele, né? Então, quando você propõe para ele, vamos aumentar a sessão, né? Eu acho que ele fala, mas peraí, você quer ficar comigo nesse estado? Quer ficar mais comigo, né? Acho que isso também é um interesse que precisa ser vivido na análise, né? Já que, por exemplo, muitas vezes a gente está falando aí de pacientes que vêm, né, desse complexo da mãe morta, que não teve nada disso, né? Que a mãe não se interessou por ele em um período da vida que seja, né? Então, essas pessoas, quando sentem isso, né, que vem do analista, elas ficam até meio desconfiadas, mas eu acho que isso traz aí uma possibilidade de uma vivência diferente, que eu acho que de alguma forma toca. Uma coisa interessante, né, pensar que o Green, ele também vai colocar que a ausência é algo importante, né? Então tem que ter o objeto presente, vivo, essa mãe podendo estar ali com ele, mas também é preciso
que esse objeto se retire, para que as representações possam ser criadas, né? Então, a ausência, e aí tem o outro poema, que é o que vocês citaram lá no comecinho, um pedacinho do Drummond, que eu acho que vai falar dessa ausência necessária para o desenvolvimento, né? Então, agora eu que vou ler o poema aqui para você. Essa é a ausência do Drummond. Por muito tempo, achei que a ausência é falta, e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Então, um outro conceito importante do Grimm é a estrutura enquadrante, né? Onde ele vai, nesse texto da Mãe Morta, ele vai falar um pouquinho sobre isso, e ele vai falar o quanto que isso é importante, né, que a criança tenha tido essa mãe presente, e que essa mãe possa se ausentar. Então, como a onda do mar, né, ela vem, ela marca a areia, ela deixa aquela marca, mas ela vai embora. Você sabe que a onda esteve ali, né, a marca d'água, tem algo ali por trás, mas não está no primeiro plano mais, né. Que desse jeito, vocês estavam falando de matar psiquicamente o pai, né? Essa é a chance que a criança tem, inclusive, de poder se desenvolver dessa forma, né? Podendo sendo ela mesma, mas tendo, né, como respaldo aquilo que ela teve da mãe, né? Então, ela não está desamparada. Então, ela tem uma figura por trás. Eu tenho o Freudinho lá atrás, né? Tem uma figura por trás, mas ela não está invasiva, ela não está predominante, ela não está... A criança vai podendo se desenvolver, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante dos conceitos do Grimm, né? Então, ele está falando de uma mãe que psiquicamente ausente, mas em algum momento, num desenvolvimento normal, a ausência é bem-vinda, né? Tem um videozinho da Pixar. Esses curtas da Pixar são ótimos. Nunca decepciona. Verdade. Chama Piper. É um videozinho, não sei se vocês já viram. Acho que a Rose já assim. A gente já conversou disso, não sei se você conhece, Marta. É um videozinho muito, muito sensível, assim. Tem uma. Como é que chama? Uma gaivota. Eu acho que é uma gaivota, um passarinho, né? Desses passarinhos de mar, de praia. Você falou do mar e eu lembrei dele aqui. E aí é a cena da mãe, pássaro, indo lá pegar os mariscos que aparecem quando a onda volta para dar pro filhote, e de repente ela para de dar e manda o filhote sozinho pegar o próprio marisco, sabe? E aí o curta é todo ele enfrentando as ondas e ficando com medo de tomar um caldo da onda, porque ele é pequenininho e aí a onda é muito forte. Assim, é meio que ele descobrindo o jeitinho dele de conseguir pegar a própria comida, sabe? E a mãe não percebe. Ela tá lá. E mostra ela de fundo, igual você falou, tem um Freudinho aí, né? Ela tá ali de pano de fundo. Mas ela deixa ele fazer. E aí é uma ausência presente, talvez não seja uma presença ausente, né? Seja o contrário ali da mãe morta. Exato, É exato. tão bonito. E você vê como é isso, né? Vai agora, você pode ir, né? Você está confiando, você está falando, você tem condição, né? Então, isso é uma coisa muito bonita, né? Quando os pais podem dizer isso para o filho, vai, né? Agora é com você, né? Tô aqui, tô te dando esse apoio, então você não está desamparado, mas vai, né? Agora é com você. Então, eu acho que isso é super importante, né? E na Mãe Morta é justamente ao contrário. E também a gente vê, né, os casos de as mães que são muito invasivas, né? Que elas acabam sobrecarregando demais e não deixam esses filhos, né? Então, acaba que não deixa esses filhos poderem voar sozinhos, pegarem o seu próprio alimento, se desenvolverem, né? Então, a gente também tem essas situações assim, que são muito difíceis, de um excesso de presença, né? Que também sufoca e que também deixa, de alguma forma, eu penso que tem aí, tem um excesso de presença, mas não tem uma presença que confia no outro, que é capaz de ajudá-lo a se desenvolver, né? Então, acaba
indo na contramão disso. Fiquei pensando uma coisa que acho que seria bom a gente conversar, citar, pelo menos. Ele vai falando da mãe. Ele até no texto cita, né, que a psicanálise fica muito voltada para matar o pai e a representação disso para gente, né, numa sociedade patriarcal, né, que o Freud também escreve isso, sendo parte da história. E quando a gente está falando de tudo isso, isso poderia ser também um pai, vamos supor, um pai que está fazendo a função materna e paterna, ou até como que o pai entra nisso, nesse complexo, ou não entra? Não entra, porque a triangulação para ele é desde o início, né? Por exemplo, essa mãe, ela pode não ser, ela ter perdido uma pessoa, por exemplo, ela pode estar com um pai, sei lá, tem um conflito com o pai, e esse pai está na mente dela, e ela está com dificuldades de se entregar ali para a criança, estar com a criança, né? O pai, ele pode ser um substituto da mãe. Então, na verdade, a criança que está sem essa mãe, vamos dizer, está vivendo essa mãe morta, o pai pode ser um substituto, ele pode entrar ali como um terceiro que vai ajudar, né? Mas às vezes o pai, ou ele está ausente, também é um pai que não aparece, ou é um pai que está preocupado com a mãe, porque está vendo a mãe num estado de depressão, por exemplo, então ele está preocupado com a mãe, não está preocupado com a criança. Então, essa situação do pai aparece desde cedo, né? E aí vai depender muito de como vai ser essa relação. Se o pai vai conseguir dar esse suporte, ele poderia ajudar a criança também, né? Porque é quem está ali, né? Vamos dizer assim, é o que sobra ali para ajudá-la a sair daquela situação. Mas, às vezes, o pai, geralmente nesses casos, a gente vê que o pai não deu conta, é um pai ausente. Na série que eu citei, o rapaz, no final lá, né, dando os spoilers aqui, ele vai ficar muito bravo com o pai. E ele fala, você nunca esteve presente, né? Ele fala para o pai, porque é um pai que, não é nem que ele estava preocupado com a mãe, ele deixava a mãe com aqueles filhos naquela situação que ela estava de depressão. A triangulação, ela ocorre desde cedo, né? E às vezes a criança até sente que o pai é que está roubando a mãe dele, né? Então, às vezes também é difícil esse relacionamento com o pai, porque é como se o pai roubou a mãe da criança, né? E não é necessariamente isso que aconteceu, né? Mas é um pai que não dá conta de estar vivo o suficiente para poder ajudar naquela relação. E, às vezes, quando isso acontece, que o pai pode estar presente, isso tende a ser algo melhor, né? Que vai ajudar, né? Essa criança a se desenvolver. Tem uma frase nesse texto que o Green fala sobre nunca fui amado, né? Que fica esse sentimento de nunca fui amado, que isso é que tem consequências muito catastróficas. E aí acho que o que você está dizendo é que se essa criança se sente amada desse jeito, né? Viva para um outro ali, a consequência catastrófica diminui, reduz as chances, né, de catástrofe. Então, se existe um pai ou se existe algum substituto que dá conta de oferecer um pouco disso, faz alguma diferença. Então, você sabe que antes era uma dúvida até que eu tinha, no sentido de essa ideia da estrutura enquadrante e da mãe morta, né? Porque, assim, a mãe morta é uma mãe que esteve viva e se retirou, que morreu, né, psiquicamente, para aquela criança. Então, ela foi dando, vamos dizer assim, alguma coisa para aquela criança, né? Então, ela foi passando para aquela criança uma estrutura enquadrante. Dependendo de quando isso acontece, esse rompimento, essa catástrofe acontece, a criança, às vezes, tem mais recursos para lidar com isso ou não. Se ela é muito nova, bebê, né? Até o Green, esse texto é um texto autobiográfico, né? Ele está falando um pouco da história dele. A mãe dele teve depressão quando ele nasceu. Ela perdeu uma irmã, então ela estava em luto, né? E então ele está elaborando a própria história, né? E é tão bonito porque ele oferece esse texto para a analista dele, né? Que eu acho que é quando ele pôde, então, dar uma nova representação para tudo isso na vida dele, né? Então, é um texto muito significativo também por isso, porque a gente sente
né? Na verdade, você vai lendo e vai sentindo uma vida, né? Algo de vida ali naquele texto. Agora, se a criança, ela pode, então, ter recebido algo da mãe, e essa catástrofe acontece quando ela é um pouco mais velha, né? É uma coisa. Ela tem condição de lidar com isso de uma maneira melhor. Não necessariamente, talvez ela precisasse de mais, mas mesmo assim ela já vai ter algum recurso. Agora, se é quando o bebê, então, como é um texto autobiográfico do Grimm, e aconteceu quando ele bebê, essa coisa é sentida de uma forma muito pesada, muito forte, muito intensa, né? Aí que a gente chama de catástrofe, e fala dos buracos psíquicos, né? Que isso é capaz de gerar buracos na mente da pessoa, né? Lugares de não representação mesmo. Mas isso que você falou sobre ser autobiográfico, para mim, deixou o texto realmente infinitamente melhor, porque eu não sabia disso. E eu acho que isso é um exemplo real, concreto, do que a análise proporciona. Uhum. Olha, ele pôde parir, né? Pôde fazer nascer uma coisa nova e super importante, que perdura, né, pelo tempo, a partir de cuidar e olhar e identificar isso na análise dele. Sim, e é isso que a gente, né, está tentando sempre fazer de alguma forma, né? Tentar repensar as nossas experiências, a gente poder representar isso de uma outra forma, e ele fez isso, né? E ainda de uma forma belíssima, trazendo, e nós ganhamos esse presente com esse texto dele, né? Vários autores se referem, né, a ele, a esse texto dele, né, como sendo uma contribuição muito importante para a psicanálise, né? Esse texto que eu citei do Ogden, ele cita o Grimm e a Mãe Morta também, ele vai falar desse estado de desvitalização, né? Então, eu acho que isso é um presente que ele nos deu a partir da sua própria reflexão, da sua própria análise, do quanto ele pôde aprofundar isso nele mesmo, né? E aí ele pode tornar vivo dentro dele essa mãe morta, né? Sim, sim, exatamente. Eu fiquei pensando que a gente foi escrevendo o roteiro, e aí, acho que na aula você tinha dito pra gente, lá no IEP, quando você deu a aula da Mãe Morta, que era autobiográfico, mas eu não lembrava. E aí a gente foi conversando sobre o episódio, eu e a Carol, e a gente lembrou de um vídeo que tem tudo a ver com isso também. Mas aí eu não vou dar um spoiler, só vou então já para a caixa de Pandora. E aí, Marta, tá certo que você já deu várias indicações riquíssimas, mas você quer indicar mais alguma coisa na nossa caixa de Pandora? Acho que um texto que eu citei várias vezes, que é o texto do Ogden, analisando formas de vitalidade e desvitalização da transferência contra a transferência. Esse é um texto, então, que eu acho muito legal, muito bom. Tem um livrinho que eu acho muito bonitinho, que é esse aqui, ó, que é da minha filha, chama Casa das Estrelas. O universo pelo olhar das crianças. Então, aqui tem, por exemplo, a definição de mundo. O que a criança vai dizer que é o mundo? De morte, de mãe. Eu fui lendo isso daqui e falei, gente, essas crianças vivem... Ou elas são filhas da mãe morta ou alguma coisa assim, né? Porque é tão bonitinho. O que é mãe para você, né? Uma menina de 12 anos diz assim, ela nasce, cresce, tem um filho e morre, né? Então, assim, eu achei isso muito forte, né? Então, é um livrinho despretensioso, mas, assim, que traz algumas coisas que faz a gente pensar, né, em algumas situações muito importantes aí do que a gente está conversando aqui, né? Então, adulto, o que é adulto? Então, assim, é um livrinho que então eu estava olhando e eu achei, não sei se as pessoas conhecem, né? Mas... Ele já foi citado aqui, Marta, mas tem muito tempo. Mas ele está na nossa lista. A gente fez uma biblioteca virtual que a gente colocou todos os livros que já foram citados. Então, agora, tudo que a gente está conversando aqui vai para essa lista também, que está disponível lá no Instagram para as pessoas acessarem. Joia. Mas é sempre bom resgatar boas indicações. Olha, adulto é uma criança que cresceu muito. Né? É uma pessoa, quando uma pessoa está morta, o adulto. Então, assim, né, ao olhar de uma criança, né, para essas definições. Que mais? Eu tenho o Véspera,
vocês estão falando da natureza da mordida, eu estou apaixonada nesse, é o último dela. E, assim, essas relações intensas dessas mulheres, né, de uma mãe que é invasiva, da outra que, né, angustiada, e parece que com o marido que ocupa a mente dela. Então, assim, são relações intensas. Bom, a Carla Madeira, ela escreve muito bem, ela traz muito sentimento, né, esses personagens intensos. Então, esse aqui, agora é o queridinho da vez para mim, né? Então, Véspera. Vocês ficaram sabendo que vai ter uma adaptação? Do Tudo é Rio, não é? Ou é da Véspera? Não, é de Véspera. Véspera? Aham. Nossa, vai ser muito legal. Esse eu recomendo, assim. Espero que seja. Não sei se vocês leram, mas eu adorei, né? A série da Netflix, Amor Traiçoeiro. Então, assim, eu acho que representa bem essa questão do filho, né, com o complexo da mãe morta. Eu acho que isso é bem legal da gente estar vendo lá. O texto que eu falei, né, para vocês, desse aqui, né, desse livro aqui, depois eu posso passar. Ai, ótimo. Eu acho que mais ou menos isso, né? Eu fui falando, né? Não tem muita surpresa na minha caixa de Pandora hoje. Não, mas teve as surpresas aí boas também. Essas frases, né, desse livro das crianças são muito boas. No Instagram tem aquele frases de criança, né? Que a gente também de vez em quando cita aqui. Eu lembrei de uma figurinha, essas figurinhas de WhatsApp, eu adoro. Que tem assim, os primeiros 40 anos da infância são muito difíceis. Vai ter as melhores figurinhas, Marta. Um dia você pede pra ela te mandar as figurinhas dela. Eu quero salvar todas. Elas são muito boas. E você, Carol? Eu quero citar o vídeo que você começou falando, que é do Matheus Nastergalli. É difícil falar o sobrenome dele. Adoro. Ele conta numa entrevista que a mãe dele era uma poetisa, até que conhecida, chamada Cecília, e eu achei engraçadíssimo que nos comentários as pessoas estavam perguntando se ele era filho da Cecília Meirelles. Você sabe que eu fiquei pensando? Não é a Cecília Meirelles, é outra Cecília. E que ela suicidou. E antes de suicidar, ela vinha vivendo uma depressão também. E ele conta sobre a mãe, e o jeito que ele fala na entrevista, eu não vou dar spoiler. Outra coisa boa pra gente mandar pros nossos apoiadores verem também lá do Catarse. Ele conta como ele foi fazendo as pazes com a mãe dentro dele. Foi isso que eu senti. Ele não falou isso dessa forma, né? Mas foi isso que eu fui sentindo que ele tava contando ali. Muito, muito, muito sensível. Assim, maravilhoso. Eu acho que foi na análise dele, né? Que ele conseguiu. Ele é analisado, esse cara. Ele é. Mas dá pra saber disso pela própria forma como ele se posiciona em várias coisas, assim, né? A gente puxa muita sardinha pra análise, né? Mas vou indicar o Auto da Compadecida também para as pessoas Isso é ótimo. degustarem. Assisti recentemente o 2 também, que obviamente não chega perto dos pés do 1, mas é muito bom. Eu também gostei. Nossa, e eu quero indicar uma outra coisa. Já que a gente abriu a porteira. Abriu. Porque eu acho que é o contrário, sabe, do que a gente tá falando aqui, que é o Ainda Estou Aqui. É uma mãe que pelejou muito para continuar viva. Isso. Acho que é uma ótima indicação. E que a gente tá aí na torcida pela Fernanda Torres. Com certeza. Quando esse episódio sair, a gente já vai saber se ela ganhou o Oscar ou não. E por falar em vitalidade, é uma mulher cheia de vida, né? Que eu acho que, né? E que ela transmitiu isso, né? Essa vitalidade da Eunice Paiva e a dela, né? E eu acho que isso é encantador. Não é por nada não, mas ela fala muito da análise dela também, então eu acho que também é muito analisada. A gente brinca que tem sempre algum momento desse episódio que a gente faz um ode à psicanálise. Acho que agora é esse momento agora, então... Enfim, a melhor coisa da Fernanda Torres é sempre a próxima, que você vai ver, então. E ela sempre fala sobre análise, é uma pessoa que a gente pode usar como exemplo de psicanálise. E você errou. Eu lembrei de um livro que a Carol me deu em algum aniversário, porque a gente tem mania de só dar livro uma para outra. E aí é um prefácio para Olivia Guerra, da Liana Ferraz. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando, com a história tanto do Grimm quanto da história do Matheus Nastergalli, porque conta a história de uma
a filha de uma escritora, e essa escritora, a mãe dela, se suicida também. E ela vê a mãe, né, assim, pelo que eu me lembro, posso estar falando alguma coisa, mas eu acho que sim, que ela vê a mãe pulando, né, do prédio, assim. E eu tô dando spoiler, mas não é tanto spoiler, porque o livro é sobre isso já. E aí ela vai contando de como ela vai fazendo para poder ficar viva depois de tudo isso, porque vai se dando conta que essa escritora é muito viva e muito elogiada, e que as pessoas encontram ela e quer tirar foto, né, porque ela é a filha da fulana, o quanto que tinha um outro vértice dela, né, que era muito deprimido, né, que em casa era uma outra realidade. E aí ela vai, então, escrever, né, um prefácio para Olivia Guerra, que é a mãe. Que legal. A ideia de ter um prefácio já arrepia, né? Assim, de fato, ela foi, né, a premissa do livro é que ela foi convidada para escrever um prefácio para um livro da mãe que seria relançado. Acho que é isso. E ela vai conversando com o editor do livro que convidou ela para fazer isso. Mas ela escreve um prefácio para a mãe e para ela também, para a vida. Uma forma de elaborar isso tudo, provavelmente, né? Porque vamos pensar, o Green, será que já não escreveu esse texto, né, de alguma forma para a mãe? Possivelmente, né? Se a gente for nessa linha de pensamento, acredito que sim. Sim. Né? E a outra indicação é a Natureza da Mordida. Eu acho que a Carla Madeira faz isso com a gente. Assim, o último que a gente lê, a gente fica muito apaixonada. Quer dizer, todos, né, são muito bons, mas o último que eu li foi a Natureza da Mordida. E assim, nossa, acho que é o meu preferido até o momento. E aí fiquem também atentos depois, os apoiadores, para assistir e ouvir esse episódio. E se alguém não é apoiador, mas gostaria de se tornar, é só acessar catarse.me/Desculpa o Áudio Longo, é um site, e lá tem as formas de apoio, a partir de R$7 já dá para você apoiar, e, enfim, e as recompensas para cada modalidade de apoio também. Para a gente faz muita diferença ter essas pessoas com a gente, então obrigado também a quem já está lá apoiando. Acho isso tão lindo, que são pessoas, os apoiadores, né? Eu acho tão bonito isso que vocês estão fazendo, né? Então, vocês citam o nome das pessoas, é uma coisa muito viva. Acho lindo. E eles têm ajudado, né, a, de fato, estar aqui ainda, porque fazer um podcast tem muito custo, né? Muito trabalho. A gente falou disso na reunião que a gente fez, né, antes da gravação, e eles nos ajudam, né, a comprar material, a continuar aqui, a pagar a edição. Então, é um dinheiro que realmente é muito bem-vindo. E aí a gente bateu a nossa primeira meta no ano passado. E agora a gente está rumo à segunda meta para poder fazer mais gravações presenciais, para a gente estar mais perto ainda, assim, não poder não fazer só online. Que legal. Marta, muito obrigada. Gente, deu mesmo pra gente. Deu demais. Tanto que eu nem tava, eu nem vi o tempo, aquilo que eu falei que eu tava absorta, acho que eu tava mesmo. Eu tava pensando, mas já deu tempo, a gente falou de tudo, acho que não falou de tudo a gente ainda. Nunca fala de tudo, né? Mas, nossa, eu que agradeço, eu espero que, né, que essa conversa possa trazer algo para as pessoas se interessarem, pensarem, né, alguma coisa aí que ajude o pensamento, a desenvolver um pensamento. Foi uma delícia estar aqui com vocês, também não vi o tempo passar. Muito obrigada mesmo, Marta. Sinta-se livre para voltar toda vez que quiser. Ai, gente, obrigada. Vocês são umas fofas, obrigada. E é tão linda essa relação de vocês, tão afetiva e tão próxima. Olha, é uma delícia estar aqui, de verdade. Bom. Obrigada. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!